Bem, meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui para mais um programa Leão Denis, o apóstolo do Espiritismo, sempre na companhia de Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. E na noite de hoje vamos conversar sobre a obra No Invisível, segundo a pesquisa do querido Gaston Luche, escritor e biógrafo do Leão Denis. Mas vamos iniciar nossa reunião elevando o pensamento a Deus, agradecendo ao nosso Pai de bondade infinita por mais essa oportunidade de conversa fraterna, de entrevista, de diálogo com Charles Kemp sobre esta figura impressionante, essa figura única, que é o grande filósofo francês, o maior filósofo da história do Espiritismo, Leon Denis, essa alma lírica e que deixou um trabalho grandioso através de seus livros para o movimento espírita do mundo inteiro. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje. Pessoal, rapidamente, temos 8 programas aqui no nosso canal, né? Então, todo sábado tem um convidado diferente, um programa diferente. Todo domingo temos um convidado diferente, um programa diferente. Amanhã, hoje é esse nosso programa, sempre no primeiro sábado, com o querido Charles Kemp, Leão Denis, o apóstolo do Espiritismo. Amanhã vamos ter com Ana Maria Miranda o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba. Programa com Ana sempre é sobre a vida e a obra do Hermínio Corrêa de Miranda, o grande escritor, o maior estudioso de mediunidade do Brasil, tá? O Ernesto Bozano brasileiro, né? Ele foi quem mais escreveu em vida, foi realmente o querido Hermínio C. Miranda, né? Então não percam amanhã o programa com Ana Maria Miranda. Mas, sem mais delongas, deixa eu colocar aqui o Charles Kemp para conversar conosco. Pronto, meus queridos amigos e irmãos, já estamos aqui com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa, para mais um programaço Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Charles Kemp, diferença de fuso horário. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está, Charles? Tudo bom? Oi, Bruno, tudo bem, graças a Deus. Estou bem, né? Mantendo, né? A espiritualidade parece que quer que eu continue trabalhando, né? Então vamos trabalhar, né? Trabalhar para o bem, trabalhar para a difusão dessa bela doutrina que o codificador nos legou. Charles Kemp, eu não posso deixar de lhe perguntar, não é? Estamos vivendo, você aí em Paris, os dias das Olimpíadas, né? Aí eu pergunto, Charles, sempre eu já sei sua opinião sobre o futebol, aquela coisa da monocultura do futebol. E a policultura das Olimpíadas. O Charles Kemp admira as Olimpíadas. O espírito das Olimpíadas é bom, né? Encorajar o esporte, né? Que a gente sabe faz bem à saúde, faz bem à mente, né? E encorajar logo, né, motivar as crianças e tudo mais, né, de saírem da inatividade, né, da sedentariedade. Ou seja, tem muitos aspectos positivos, né? Agora, um aspecto que eu gosto um pouco menos é o negócio que se faz em cima do esporte, né? Eu já falei a mesma coisa com futebol. Futebol não é um jogo mais, é um negócio, né? Né, eu às vezes fico lamentando, né, de ver pessoas assim tão pobres, tão humildes, né, fazendo sacrifício, né, para pagar, para poder assistir aos jogos, né, às vezes até, né, se passando do essencial, né, da comida, né, e no final você vê que todo esse dinheiro, né, juntando, vai lá para pagar salários muito altos para os jogadores propriamente ditos, né? Que o clube que consegue se comprar os melhores jogadores é aquele que acaba sendo o melhor, né? Que a gente vê aqui na França, né? O Barcelona, o Real Madrid, o Paris Saint-Germain e tudo, né?
né, com os investidores do Catar atrás, né? Bom, para mim já não é jogo mais, né? E principalmente quando eu vejo também, né, as brigas de torcida, né? A pessoa inconsolável quando perdeu, né? Já não é jogo mais, né? Um jogo a gente ganha, a gente perde, a gente fica feliz de estar juntos e tudo, né? Os Jogos Olímpicos, eu acho que é mais aberto um pouquinho, mas assim mesmo o negócio é grande, né? E a confusão lá em Paris é tanta que esse período eu nem vou para lá, nem vou. Prefiro assistir aqui da TV, né? Que a gente consegue ver melhor até, né? Do que corre no corre-corre lá nas ruas cheio de gente, cheio de policial e tudo. Eu prefiro deixar isso para quem realmente quer, né? Deixo minha vaga lá. Mas bom. É uma coisa, vamos dizer assim, saudável, né? Mas a gente precisa encorajar justamente, né, esse aspecto fraterno, né? O espírito, né? Quando o Pierre de Coubertin ressuscitou as Olimpíadas, me parece que foi em 1896, né? Aí sim, né, nesse espírito, né, de ser leal, né, aberto, né, aceitar as diferenças, qualquer que seja a raça, a crença, a religião, tudo mais, juntando para ter, vamos dizer assim, uma competição leal, saudosa, aí sim, né? Só que, bom, hoje acho que a coisa de, o dinheiro, né, acaba tomando conta de tudo. É por isso que, bom, eu respeito, né, mas não participo diretamente por conta disso. Ô, Charles Kemp, me permita uma inconfidência aqui, não é? O Charles Kemp já foi desportista, já foi atleta. Sim, quer dizer, no meu nível, né? Quando era jovem, era bombeiro, né? Bombeiro benévolo, né? Não pago. E ali a gente fazia natação, a gente mergulhava, né? E depois, quando fui para a escola de engenharia, eu joguei rugby, né? Aquele que da bola oval, né? E eu cheguei à quarta final de campeonato da França universitário naquela época, né? E era muito saudoso, né? Naquela época o rugby ainda era amador, né? Mesmo nos clubes, né? Isso também mudou e acabou, né? Quando depois de terminar a escola voltei aqui para minha cidade, eu fui ver um jogo, né? Quando eu vi eles jogando, eu disse, muito violento, muito, não é para mim não, né? Eu gosto dos jogos, né? Né? Da gente com respeito e tudo, né? Mas aí já ia longe demais naquela época, né? Mas foi bom, foi uma lembrança boa, tenho as fotos ainda, né? Bem interessante aquela época. Charles Kemp, a gente poderia dizer que o Charles Kemp, atleta de rugby, se tornou um grande pesquisador, melhor assim, né? É atleta do espiritismo, da pesquisa, né? Bom, Charles, antes da gente adentrar na obra do Leon Denis, na pesquisa sobre a vida e a obra do Denis, eu queria lhe fazer uma pergunta, não é? Charles, você assistiu à entrevista com o querido pesquisador João Donha, e eu lhe pergunto, é importante ouvir uma pessoa, não é, que se debruça tanto sobre os documentos, a pesquisa, e o Donha foi aquele que primeiro tomou conhecimento da existência da Gênese de 1869 lá em Nochetor. Sempre é importante ouvir pessoas assim, né, Charles? Pois é, né? Aquele exemplar, né, que eles no Châtel, né, que encontraram lá na Suíça. Não, eu vi a entrevista dele, eu gosto, ele é bem ponderado, né? Ele, né, reconhece, né, a força, né, da filosofia espírita, né, o caráter racional e tudo, né? Mas também, né, que nem o próprio Kardec diz, que não está gravado na pedra, né? Ou seja, o espiritismo vai evoluir junto com o conhecimento, né? Hoje a gente tem um exemplo, né? O Leon Denis, entre Kardec e Leon Denis, né, se passaram de 61 para 1903, 40 anos, né, onde veio o Crookes, veio um monte de pesquisadores aí, muitos novos fenômenos observados e tudo, né? Então, Leon Denis ele completou os conhecimentos, né, sobre a mediunidade, né, mostrando que todas essas pesquisas, né, só acabam confirmando a base que Kardec tinha deixado, né? E isso que é a força também de Kardec,
que o Dunha reconhece, né, do que ele chamava de controle universal do ensino dos espíritos, ou seja, não era uma opinião isolada, né? Não era uma opinião pessoal, nem recebida por um só médium, um só grupo, né? E isso faz que dá essa força a esses ensinamentos, né? Que atravessaram hoje 160 anos, né? Sem que nenhum dos pontos fundamentais fosse demonstrado como sendo errado, né? Houve complementos, né? Houve mais experiências, né? Kardec não tinha observado materializações completas, né? Leon Denis já tinha observado, né? Kardec com Holmes só tinha visto mãos, né? Materializada, mas não o espírito completo, né? Então tudo isso veio completando, né? E o Donha ele tem uma posição muito boa nesse sentido. E com relação a essa gênese, se há adulteração ou não, né? Aí é que eu digo, tem que fazer a pesquisa, né? Ser neutro, né? E aceitar todos os argumentos, né? Eu mesmo admiro muito, né? Essa descoberta realmente de um exemplar de 1869 é muito importante, mesmo que a gente não saiba de onde veio, né? Que a universidade lá não sabe dizer, a biblioteca, aliás, não sabe dizer de onde veio de uma universidade que fechou, mas aí eles não sabem de onde que essa universidade tinha conseguido, né? Porque aquilo foi provavelmente, né, um exemplar enviado ou pelo próprio Kardec, né? E isso que falta ainda como elemento, vamos dizer assim, mais determinante, né, para a gente ter certeza mais forte, né, que realmente não houve adulteração. Até ali, eu acho que 95% da probabilidade não houve, né? Que todos os argumentos lá mostrados pelo Carlos, pelo Adair e a senhora, que eu não me lembro do nome, né? Luciana Farias. Farias, né? Luciana Farias, é uma pesquisa extremamente válida, né? Agora, a gente sabe que nessas coisas não existe prova absoluta, né? Em nada, nenhuma ciência humana existe prova absoluta. Você, Existe convergência de prova, elementos de provas, né? E enquanto, né, uma prova muito forte seria o exemplar lá na Biblioteca Nacional com a assinatura do codificador. Aí já fechava a discussão, né? Mas infelizmente isso não tem, né? poxa, Então há alguns por cento de probabilidade que realmente houve alguma coisa, mesmo se tudo indica que não houve. uma coisa que eu queria lhe perguntar para a gente partir agora para Leão Denis. Fica aí, Carlos Sete, Adair, Luciana, 95% é alguma coisa, né? Pois Noventa é, e cinco por cento não é 5, é 95, né? Mas, Charles isso. Kemp, me diga uma coisa, o Donha disse uma grande verdade, né? Ele disse que o movimento espírita não pode transformar a obra de Kardec numa Bíblia, não é? Pois Numa é. coisa inquestionável, não é? Uhum. Kardec não tive nunca essa pretensão. Leiam o capítulo 1 da Gênese, né? Caráter da revelação espírita. Ele claramente diz lá que o espiritismo é progressivo, né? Ele vai ser atualizado com o tempo e com o progresso dos conhecimentos e da observação dos fenômenos da natureza. O que é interessante, Bruno, é que naquela época a ciência não era assim. A ciência era, o Laplace, né, diz que a ciência acabou, a gente já descobriu tudo, não tem mais nada para descobrir na ciência, né? Ou seja, como se a ciência fosse já gravado na pedra, né? A gente viu o que deu depois com Einstein e com mecânica quântica e tudo mais que veio no intervalo, né? Então, quando você olha os conceitos de epistemologia de hoje, né, a metodologia científica, né, o Lakatos, né, o Karl Popper, por exemplo, eles dizem que uma lei científica só é verdade até que alguém demonstra que ela não é, ou que é incompleta, ou que é falsa, entendeu? Então, esse critério de falsificabilidade que Kardec antecipou no caráter da revelação espírita, né? É o que caracteriza a ciência, né? E Kardec, né, ele nunca entrou nesse cientismo, né, o cientificismo, né, do Laplace, que é o exagero oposto, né? Agora, verdade é que não pode ser, eu acho que não é assim, eu acho que é de outra maneira, né? Seria a mesma coisa que dizer,
eu acho que as leis da natureza não são como Deus as fez. Eu acho que elas são como eu penso que são, entendeu? Que também é uma atitude completamente equivocada e anticientífica, né? Então, a gente precisa justamente achar esse equilíbrio, né? Entre pegar uma base que foi sólida, né? Mais uma vez repito, nenhum ponto fundamental da filosofia espírita foi demonstrada como sendo falsa até hoje, né? Tem uns pontos secundários, né? O próprio Adelane corrigiu alguns aspectos, né? Por exemplo, a psicografia, né? Quando Kardec diz, não, em vez de atuar na cesta, o espírito atua diretamente na mão do médium, né? E Kardec, Delane diz, depois de ter descoberto o sistema nervoso do ser humano, né? Algumas décadas mais tarde, eu penso que os espíritos atuam nos centros motores do cérebro que fazem mover a mão, entendeu? A gente vê o nível de detalhe, né, que ele veio corrigindo Kardec. Agora que a gente tem a alma, que a alma existe e sobrevive antes do nascimento, sobrevive depois da morte, que a comunicabilidade, né, entre as almas, a imortalidade da alma, tudo isso são princípios fundamentais que nunca foram demonstrados como sendo falsos por ninguém até hoje. Bom, então, meu querido Charles, sempre vamos ao que viemos já. Isso. Charles, hoje a pesquisa do Gaston Luz, a gente já viu aqui muita coisa sobre a vida de Leon Denis, sobre os congressos, os últimos programas já. Hoje a gente vai ver algo sobre a obra do Leon Denis, essa obra que é um clássico, não uma obra magnífica, No Invisível, tá? No Invisível de Leon Denis. Mas, meu querido Charles Kemp, veja bem, o Leon Denis já era um grande orador, né? Então, com suas conferências maravilhosas, e ele abordava a mediunidade. Só que a oratória, a palestra, você toca no tema, não se aprofunda. E os guias espirituais previram para Leon Denis que ele iria se aprofundar mais sobre o tema da mediunidade. Então, em 1903, vai surgir a obra No Invisível, mas eu queria lhe perguntar uma coisa, Charles. Na pesquisa do Gaston Luz, ele apresenta a obra No Invisível como o mundo invisível. Foi um ato falho do querido Gaston Luz, Eu acho que sim, acho sobre que a obra. foi um typo, né? Porque quando a gente pega as edições antigas, essa, por exemplo, que é de 1911, claramente é dito no invisível, né? Dans l'invisible, e pas le monde invisible, como ele diz aqui, né? Essa aqui é 1911. Mas eu tenho, né, a cobertura que está lá na Biblioteca Nacional da França de 1904, né, que está claramente escrito o mesmo título que aqui, no Invisível. Então, eu acho que o Gaston Luz se atrapalhou, né? Porque houve outras publicações, O Mundo Invisível e a Guerra, né? Que ele publicou depois. Eu acho que ele cometeu um pequeno engano nisso. Ô, Charles, mas 41 anos depois, a gente vai ver daqui a pouco isso. Por mais que as conferências, né, fossem importantes, o tema da mediunidade começa a ser aprofundado mesmo com essa obra, não é, Charles? Exato, exato. Não, ele realmente deu palestras, né? Mas uma palestra é 1 hora, talvez um pouco mais, né? Agora, para você ler um livro como esse, leva dias, né? Quer dizer, claro que o nível de detalhe, né, é muito maior no livro do que na palestra, né? Então, ele já abordou o assunto em palestras, mas depois, né, ele fez esse livro. A gente pode também pensar, mas por que que ele fez esse livro? Porque já existe o livro dos médiuns de Allan Kardec, né? Como eu disse, quando a gente lê o livro, a gente vê todos os fenômenos, né, que aconteceram no intervalo nesses 42 anos que você mencionou, né? Então, é uma obra que veio completando, principalmente no aspecto dos fatos, né, e das experiências que foram feitas, né? Porque, como a gente falou, eu acho que uma última live, naquela época, né, houve Crookes, né? Crookes começou em 1870, né?
com materializações, Katie King, Florence Cook, tudo mais, né? Depois, no final da década de 70, década de 80, houve muitas sociedades de pesquisas psíquicas que foram criadas, né? Inclusive com congressos e tudo. Em 1890, por exemplo, houve os Anais das Ciências Psíquicas, né? Aqui na França, que tinha o Dr. Dariex, mas também o Charles Richet, o Camille Flammarion, muitos outros participando dessas pesquisas, né? E em paralelo, na Inglaterra, né, tinha a Sociedade de Pesquisas Psíquicas de Londres, né? Então, Leon Denis veio escrever esse livro em 1903, né, que saiu, na realidade, a data dele, do primeira edição, em 1904, né, que saiu no final do ano, já incluindo, né, essas 2 ou 3 décadas de experiências e experimentações e argumentos e tudo mais, né, além das próprias experiências dele, né, no grupo da Rue du Rempart, como a gente viu, né, que ele fundou na década de 1880. No final. Charles, eu queria que você abordasse esses 3 pontos, já, porque o Lucy vai mostrar que o desenvolvimento do espiritismo na França apresentava sérios perigos para a fé antiga pela sua intransigência. Já os indecisos e os críticos mantinham reserva, quanto aos fenômenos. Agora, surpreendentemente, para mim, Charles Kemp, né, a crítica científica acolheu, porque já adentrava a questão do psiquismo transcendental. Se você tocasse nesses 3 pontos, a intransigência da fé, os indecisos com reserva e a crítica científica aceitando, não é, a obra do Denis. Isso. Bom, o próprio Kardec já tinha dito isso, né? Acho que o que causa mais danos ao espiritismo, né, são demonstrações, entre aspas, né, mal feitas, né? Na época de Kardec tinha os Davenport, tinha vários, né, inclusive querendo começar a fazer negócio com a mediunidade e tudo mais, né? E isso continuou durante o tempo, né? E dentro do movimento espírita na França, tinha muitas pessoas querendo experimentar, mas de modo apressado, né? Sem o rigor necessário, né? Com impaciência, né? Uma certa intransigência, né? E do outro lado, o científico, né? Que ficava com dúvidas, vamos dizer assim, legítimas também, né? A gente já falou do Flammarion, né? Que ele duvidou, né? A vida dele toda, será que aquelas comunicações foram mesmo dadas pelo espírito de Galileu, né? Porque o que eu escrevi são coisas que eu poderia ter escrito já com os conhecimentos que eu tinha naquela época, né? E Kardec, né, conversando com Flammarion, é justamente porque você já tinha esses conhecimentos que o Galileu te escolheu para escrever isso, entendeu? Mas aí a dúvida legítima do Flammarion tem que ser respeitada, né? Inclusive, essa dúvida dele era positiva, né? Ele sempre respeitava a opinião espírita, né? Ele era profundamente convicto da existência de Deus e da alma, né? Ele só estava emitindo dúvidas sobre a própria mediunidade dele, né? Dizendo que podia vir do inconsciente, né? O animismo que a gente chama, né? E que esse animismo é um problema bem conhecido, né? Que inclusive o Leon Denis toca bastante, né, nessa obra. Não há espiritismo, não há mediunidade sem animismo, né? Mesmo um bom médium como Chico Xavier, havia uma parte de animismo nele, né? Kardec dizia, se o médium é azul, a comunicação vai sair azul. Se o médium é vermelho, a mesma comunicação vai sair vermelha, entendeu? Sempre há influência do médium, né? Mesmo quando é comunicação puramente mecânica, né? Essa influência existe, né? Então, isso que ele vem esclarecendo justamente, né, para responder a esses cientistas. E esses cientistas também, ele vai, porque dentro do cientista havia o Flammarion, que era assim mais aberto, né? Mas havia outros que eram bem mais fechados, né? Que confundiram a ciência de observação como ciência de experimentação, né?
Eles queriam experimentar, impor as condições. E essas condições que eles estavam impondo, muitas vezes, impossibilitava o fenômeno, né? E tem um paralelo que me parece até que o Denis cita nesse livro. Quando um naturalista, por exemplo, ele quer observar o comportamento de animais selvagens, ele não pode experimentar, ele tem que ficar escondido e observar, né? Por quê? Porque os animais, né, assim que a gente chegar, opa, eles correm, eles têm medo, têm outros instintos, e a gente acaba perdendo a oportunidade de observação. E Leon Denis explica bem, claramente também, né, que entre as condições, né, que impossibilitam o fenômeno mediúnico de acontecer, é a incredulidade forte demais, né? E que os espíritos, que são necessários para que o fenômeno se produza, têm o livre-arbítrio, né? Se eles veem uma incredulidade muito forte, eles não vão, né? Aí logo diz que não existe, né? Eu não vi, então não existe. Isso também não é um raciocínio científico, né? Então, Leon Denis ele vai explicando isso muito bem, né? Porque naquelas pesquisas, né, havia uma acumulação de fenômenos, né? Mas havia essa interpretação, né, que é os fluidos, né, que é o inconsciente, que é uma projeção, que é talvez até transmissão de pensamento, né? Que por si só já são hipóteses bem interessantes para serem estudadas, né? Mas eles tem muitos deles, né, que faziam de tudo, né, para mostrar que era fraude e que não existe, né? Então, ele vai realmente, né, denunciando essa intransigência, né, que existia naqueles cientistas. Bom, Charles Kempler, o livro que tratava primeiramente de mediunidade, o livro dos médios de Allan Kardec, é de 1861. Ah, é um livro síntese da mediunidade. Mas Charles Kemp, veja bem, de 1861 para 1903, estamos agora em 1903, né? São passados 42 anos. Uhum. O livro dos médios trouxe um desenvolvimento muito grande das experimentações mediúnicas na França. Então, Exato. nesse ato de tempo, faltava uma obra que tratasse desse admirável mundo novo das novas experimentações. Não é? Essa Exato. obra de Denis, No Invisível, veio tapar essa lacuna. Não é? Exato. E eu pergunto a você: ninguém melhor, porque é uma obra difícil, uma obra complexa, ninguém melhor do que Leon Denis, ele era mesmo o homem certo, preparado para trazer essa nova avaliação dos fenômenos mediúnicos depois de Kardec. Ele era realmente competente para isso, né? A gente viu nas lives passadas, né, que ele já tinha várias décadas, né, desde grosso modo 1870, né? Ou seja, 30 anos, 3 décadas de experiência na área mediúnica, né? Tanto no grupo lá da Rue du Rempart, do Rue du Cygne, né, que era meio imperfeito, né, mas assim mesmo serviu para a experiência dele, quanto o grupo da Rue du Rempart, né, bem mais sério, que ele dirigia já há mais de uma década naquela época, né? Então ele tinha a experiência, né, disso e das outras reuniões. Ele ia para Le Mans, né, visitar os operários, participava das reuniões mediúnicas e tudo mais, né? Ou seja, e Leon Denis tinha também, então, essa própria experimentação, né, as próprias observações, e ele também estudava tudo o que foi publicado, né, por essas pesquisas científicas, né, essa área de pesquisa do psiquismo, né, dos psiquistas, que depois se tornou metapsíquica, que depois se tornou parapsicologia, né? Então, na época dele, ele realmente tinha acompanhado tudo, né? Os fenômenos que eram observados, relatados. Lembramos que o próprio Flammarion também, naquela mesma época, começou a publicar os livros dele, né? Onde ele narrava os milhares de fatos, né? Que chegaram ao conhecimento dele, né? E então, Leon Denis ele tinha toda a competência para isso, né? Tanto de experiência pessoal como do estudo que ele fez, né?
tanto das obras que foram feitas na França do que as obras que foram feitas em outros países, inclusive anglo-saxônicos, né? Porque foi lá, né, nos países anglo-saxônicos, que a experimentação sobre a mediunidade foi até mais forte do que na França, né? Então, né, compilando tudo isso, né, conseguiu fazer um livro dos médiuns atualizado, né, no início do século XX. Charles, agora na nossa conversa vai entrar um fator muito interessante, né? E que eu queria fazer um comentário com você. Charles, sempre você viveu aqui no Brasil um período, né? Você Uhum. conhece o movimento espírita brasileiro, né? Charles, sempre você vai constatar que é verdade o que eu lhe digo. Quando a gente chega em qualquer casa espírita aqui no Brasil, por exemplo, os grupos mediúnicos, preste atenção que 80% dos médios são mulheres. Ah, Uhum. 80%. Aí veja bem, na obra No Invisível, Leon Denis vai emitir considerações sobre a psicologia feminina. Ah, ele até faz uma crítica, como sempre, né, à igreja, quando ele diz que o catolicismo não soube compreender o papel da mulher. Aí vamos para o Espiritismo. Há um capítulo inteiro, eu queria que você abordasse isso também, na obra do Leon Denis, sobre a mulher. Charles, ele diz o seguinte, que a mulher que é intermediária na vida e na família, ela também vai ser a intermediária entre a fé nova que evolui e a fé antiga que declina. Então, a mulher Uhum. tem esse papel importante no Espiritismo, Charles. Tem. Inclusive, no livro, né, nesse livro, tem um capítulo inteiro, né, sobre o espiritismo e a mulher em geral, né? E Leon Denis vai elogiando muito a mulher, né, mostrando o papel fundamental da mulher no movimento espírita, né? Que quando eu estava lá no Brasil, né, inclusive aqui na França, quando você vê um grupo mediúnico, né? É raro que não haja uma maioria de mulheres como médium, atuando como médium, né? Não sei se existe uma estatística, precisaria ver isso com Ivan Franzolin, né? Se o percentual de mulheres é maior entre os médiums, né? Do que 50%, e provavelmente é, né? Então, Leon Denis ele vai explicando o porquê, né? Da sensibilidade da mulher, né? Menos presa nas coisas materiais, como era o homem naquela época e tudo mais. O espiritismo teve um papel fundamental pela emancipação da mulher, né? O movimento feminista se inspirou muito do espiritismo, tanto de Kardec como de Leon Denis, né? Esses belos escritos que ele deixou, né? E só é hoje, né? A mulher na França, por exemplo, só teve direito de voto depois da Segunda Guerra Mundial. Não sei se você sabia. Acho que foi no final dos anos 1940, o início de 1950, né? Minha mãe, quando era jovem, não podia votar, né? Só pôde votar mais tarde, né? E hoje, graças a Deus, tem essas leis, né? Que ficam, né? Impondo, né? De uma certa maneira, uma paridade melhor, né? E mesmo trabalho, mesmo salário, né? Muitas coisas assim, né, para reduzir essas diferenças que existem, né, desde esse tempo, né? O espiritismo tem esse argumento fundamental, né, que o mesmo espírito pode se encarnar um homem ou mulher. Então, do ponto de vista do espírito, que é o essencial em todos nós, não há diferença entre homem e mulher, né? Diferença vem, como você diz, né, a mulher é que carrega a criança, né, que dá o nascimento, né? E ela tem, vamos dizer assim, uma característica de uma abertura maior, uma sensibilidade maior. Bom, Charles Kemp, agora vem um momento da pesquisa do Gaston Luz, que eu confesso a você que eu não sabia, para mim foi novidade, né? Veja bem, ele afirma que Leon Denis, antes de ser o grande orador, de começar sua carreira na oratória, foi um médium escrevente. Sim. Daí
a autoridade que ele tinha para se debruçar sobre os fenômenos da mediunidade intelectual, os fenômenos intelectuais da mediunidade, né? Charles Kemper, eu queria, com essa informação do Gaston Lúcio, que antes de orador ele foi médio escrevente, você podia me dizer se Leon Denis explicou por que essa mediunidade escrevente não permaneceu? Sim, ele mesmo vai afirmando isso, né? Duas formas de mediunidade, inclusive, que ele tinha antes de ser orador, né? Que foi a escrita, né? Ele era médium escrevente. E a segunda mediunidade é aquela que a gente comentou, né? Junto com o Dr. Aguzoli, né? De reminiscências, de ver quadros históricos, né? De momentos famosos e célebres, né? De ver essas cenas, né? Esses grandes eventos ou dessas grandes batalhas do passado, né? E quando ele começou a dar as conferências, aí foi que essa mediunidade psicográfica, né? Ele mesmo, o Leon Denis que diz, né? Foi desaparecendo, né? E substituída pela mediunidade de inspiração. Inclusive, ele cita a experiência dele, né? Quando ele dá conferências, né? Como que ele sente essa atuação do espírito, né, de Jerônimo de Praga, né, o mentor dele, durante as conferências, na preparação antes, mas principalmente durante, né? E ele também observava isso em outros conferencistas, né? Quando ele fala dessa mediunidade, que hoje a gente tem o exemplo do Divaldo, por exemplo, né? Que também, né, é um palestrante inspirado. Também houve como é o nome dele? Presidente da Federação Espírita de Bahia, né, que faleceu há pouco tempo atrás, Peixinho, André Luiz Peixinho, Peixinho. isso. Ele também, né, quando contava como que acontecia nas palestras dele, ele dizia: as imagens correm, a gente tem que correr atrás, né, expressando o que a gente vê, né? Então, a mediunidade dele mudou, né? E ele mesmo, Leon Denis, cita isso na hora que ele deu palestra, né? Divaldo é diferente, né? Ele dá palestras, mas continua escrevendo, né? Então, cada caso é um caso. Então, isso também dá autoridade a ele, né? Que ele mesmo passou por essas diversas fases, né? Da educação e do desenvolvimento da mediunidade dele, né? Que ele pôde também comparar com as observações que ele fez sobre outros médiuns. O meu querido Charles Kemp tem alguma mediunidade, ou teve, no decorrer da jornada espírita? Charles Kemp é casca dura, sabe? Mas quando ele toma um lápis, às vezes vem coisas assim, bum, 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 e quando começa escrevendo, aí vem e tem que correr atrás também escrevendo, né? Mas é intuitiva, né? Então, bom, eu vou escrevendo, né? Ou falando, né? Porque entre escrever e falar de maneira intuitiva não tem muita diferença, né? Com a diferença é que quando você fala, você não sabe onde vai, você não sabe o que vai dizer, né? Você só vai seguindo o que está chegando, né? Então, você falando, me parece até mais autêntico, né? Porque você não tem tempo de pensar no que você está escrevendo, entendeu? Então, essa forma de mediunidade consciente, né? Mas não me categorizo assim como no mesmo nível, né? Que era Leon Denis, o Peixinho, claro, o Divaldo, e muito menos ainda o Chico, né? Ô Charles, mas nas suas pesquisas aí, houveram momentos que você desconfiou que foi alguma mediunidade intuitiva que não é possível dessa ideia ter surgido? Tem vezes, né? Por exemplo, quando você quer escrever um texto assim de 2 páginas, né? Hoje a gente escreve no Word, né? Antigamente era com lápis, borracha e tudo mais, né? Quando você vai do início até o fim, né? Vê o copy-paste, muda, tira, muda a sequência, sei lá o quê. Eu não consigo escrever uma coisa assim de uma vez só. Agora, quando vem de maneira intuitiva, né? Eu não sei o que vai falar, não sei do assunto, e aí sai, puf, uma página sem nenhum riscado, sem nada, né? Então,
observando o modus operandi, né, a gente diz, bom, é muito provável que havia alguém atrás ali escrevendo isso, né, principalmente quando responde a um questionamento, né, ou quando traz alguns elementos desconhecidos, né, que isso também me aconteceu, né, dentro da família, né, meu avô falando alguma coisa sobre minha mãe que eu não sabia. E quando fui ver minha mãe depois, ó, sabe, com cuidado, né? Que minha mãe era católica, né? Eu senti seu pai dizendo essa coisa, né? E minha mãe mudou de cor, né? Porque era uma coisa verdade que ela não tinha falado com ninguém, nem para o meu pai, entendeu? Então, quando aparecem assim esses elementos, é que você se convence, né? Do, do, da autenticidade da fonte, né? Mesmo que, se a gente não duvida, né? Aí aceita tudo que vem, sem exame, sem passar o crivo do bom senso e da razão, né? Que é uma coisa que ele repete, repete, repete ao longo do livro, né? É o outro extremo, né? Não, eu recebi, vem do Espírito, então é bom. Não é bem assim, não, né? Né? Ô, E a Charles, gente cai em outros escolhos aí. nem que seja na medida certa, né? Mas o Kardec dizia, né? Que num grau maior ou menor, todos somos médios, né? Alguma É, coisinha e fica. pelas facilidades materiais que a gente tem, por exemplo, aqui para conversar, ou celular, ou sei lá o quê, né? A gente não faz mais esforço antigamente de telepatia, né? E esses recursos materiais estão um pouco inibindo, Bebindo. não é? Inclusive, eu acho o Leon Denis um pouco ousado, né? Que tem um capítulo ali, né? Como é que a gente começa, né? Não sabe-se que alguém é médium aqui, né? No círculo da família, né? Não sei se você leu. Ele diz, então, o mais simples, experimenta a mesa. Senta em torno de uma mesa e vê se a mesa mexe ou não. Está escrito textualmente nesse livro, né? Quer dizer, hoje tem pessoas que dizem, escândalo, nunca que pode, que coisa errada. Não, Leon Denis era aberto, Delano também, Kardec também, né? E ele vem com a ressalva clara, ele diz, olha, a partir do momento que começa a ter comunicações inteligentes, aí sim tem que se juntar a várias pessoas, tem que mudar, tem que passar ao crivo do bom senso e da razão, nunca experimentar sozinho, etc. Ou seja, todas as reservas estão ali, mas sem ser bitolado, entendeu? Ele era muito aberto, né? Porque tanto Kardec como Leon Denis não eram a favor de uma elitização da mediunidade, ao contrário, eles sempre eram a favor da popularização da mediunidade, sabendo dos escolhos, avisando, prevenindo, né? Porque hoje, vê, qualquer um pode comprar esse livro, né? Seja lá espírita ou não, ou o livro dos médios de Kardec, qualquer um pode comprar e dizer, eu vou começar a experimentar. Quem é que vai proibir? Ninguém, entendeu? Então é isso, né? O mundo de regeneração, né? Quanto mais a humanidade evolui, quanto mais essas faculdades mediúnicas vão se desenvolver e vão sendo praticadas, né? Então, dizer que só pode ser médium ou só desenvolver depois de não sei quantos anos de estudo no centro espírita, só controle estrito, não, isso é elitização, vai longe demais, né? Não pode fazer mediunidade na sua casa. Leon Denis fazia, ou muitos outros faziam também. Divaldo faz, entendeu? Não pode fazer mediunidade de maneira virtual usando as tecnologias de hoje. Quem disse isso? De onde é que vem isso, né? Vem dessa elitização, né? É um pouco a mesma reação do que os dirigentes da escola católica, né? Dos representantes do catolicismo, né? Nascente na época, que proibiram, né? Aos pais da igreja, né? Aos primeiros cristãos, as comunicações mediúnicas, que inclusive algumas denunciavam os abusos desses pseudo-representantes, né? Então, o catolicismo, todas as religiões começaram com mediunidade, né? Mas depois quiseram fazer um assunto reservado aos iniciados, reservado às pessoas sob o controle delas, né?
Não, Kardec e Denis nunca foram assim. Sempre foram a favor da popularização da mediunidade. Charles Campbell, uma coisa que eu fiquei muito admirado, né? O Gaston Luce fala sobre o capítulo A Mediunidade Gloriosa, né? Eu Uhum. fui reler esse capítulo essa semana. Isso aqui eu fiquei muito admirado. O jornal Le Mercure de França elogia a obra e esse capítulo, A Mediunidade Gloriosa, por isso que eu fui reler, o jornal Le Mercure de França diz que todo ele traz um clarão de 100 gênios. Quer dizer, não diz apenas que Leon Denis é genial, né? Que esse capítulo traz um clarão de 100 gênios. É isso mesmo, Charles Kemp? Eu realmente aconselho a todos fazer que nem você fez, né? Reler esse capítulo, ler ou reler esse capítulo, porque ele é fantástico, né? A mediunidade é uma das potências da alma, né? Como Leon Denis diz, né? O próprio Leon Denis, né? Ele estava, vamos dizer assim, que nem o Kardec, né? Kardec não era médium, mas ele estava o tempo todo, né? Sob a inspiração dos bons espíritos, né? Porque Leon Denis também lembra, né? Logo no início do livro, que a mediunidade é uma questão de afinidade, é a lei da afinidade que governa a mediunidade e as relações no mundo espiritual e também aqui no mundo material, né? Então, todas as pessoas sérias, fazendo trabalhos sérios, fazendo bem e tudo, podem ter certeza que tem mentores, né? O guia espiritual, outros espíritos afins que estão ali ajudando, né? O próprio Leon Denis sabia quando ele escrevia era inspirado, quando ele fazia palestras ele era inspirado também, né? Então, a mediunidade gloriosa, ele vai generalizando esse conceito, né? Mostrando ao longo da história, né? Como essa mediunidade contribuiu, né? Ela está na fonte de todas as religiões. Houve Moisés com as tábuas da lei, né? Uh, todas as religiões, né? O Jesus, né? Quantos fenômenos mediúnicos existem nos evangelhos, né? O Alcorão também, né? O Maomé inspirado escrevendo aqueles versículos do Alcorão, tudo mais, né? Ou seja, e ele mostra também como que a mediunidade, né? O caso famoso de Joana d'Arco, né? Que ele ia desenvolver, que a gente vai ver um pouco mais adiante, né? No outro livro dele sobre Joana d'Arco, né? Que a mediunidade dela salvou a França, né? Talvez eu estivesse falando inglês hoje em dia se não fosse Joana d'Arco, né? E ele vai dando tantos exemplos, né? A mediunidade gloriosa, né? A glória que a mediunidade trouxe, né? O que esses médiuns sofreram, né? A cruz para Jesus, né? A fogueira para Joana d'Arco e tantos outros casos, né? Né? Mostrando o papel fundamental da mediunidade ao longo dos séculos e dos milênios. É um capítulo realmente fantástico. Bem, Charles Kemp, estamos chegando agora à nossa derradeira pergunta para você. O Laurent de Fagé é uma figura importante até nessa questão da adulteração, Charles, né? Eu Uhum. mesmo me convenci por completo da não adulteração quando eu vi o Laurent de Fagé na sua sociedade, junto com Gabriel Delane e Henri Sauce, utilizando a quinta edição da Gênesis. Tá? Sim. Então, Uhum. aceitando, depois daquilo ali que ficou para trás da carta à infâmia. Mas me diga uma coisa: o Laurent de Fagé vai fazer um discurso naquele mesmo ano que sai o livro, No Invisível, em 1903, na Sociedade Francesa de Estudos dos Fenômenos Psíquicos. E Isso. ele vai saudar a obra, o belo livro de Leon Denis, afirma Laurent de Fagé, e ele diz o seguinte: nessa obra, o Leon Denis atinge a maturidade de um sábio pelos seus estudos e pesquisas nas experimentações. É isso mesmo, Leon Denis atinge a maturidade de um sábio aqui, Charles Kemp. Sim, claro, porque tanto é que esse livro é referência até hoje no meio espírita, né?
sobre a mediunidade, né? Um excelente complemento do livro dos médiuns, né? Houve, claro, outros complementos que vieram depois, né? Com os livros do Chico, principalmente, né? Do André Luiz, e também nos domínios da mediunidade, por exemplo, né? E depois também com a série Manuel Filomeno de Miranda, né? Ou de Recordações da Mediunidade da Ivone Pereira, né? Tem vários livros, né? Inclusive um livro sobre a mediunidade também de Gabriel Delane, né? Que saíram. Mas o Laurent de Farget era um espírita, né, que Leon Denis, que Gabriel Dolan conhecia muito bem, porque eles colaboravam naquela revista que a gente mencionou, né, o Espiritismo, da qual o Delane foi redator, né, entre 1883 até 1893, né? E essa Sociedade Francesa de Estudos dos Fenômenos Psíquicos é uma dessas, né, de estudos, né, de experimentações, mas que era espírita, né? O dirigente lá também foi o Gabriel Delany e Laurent de Farget, ele colaborava com isso, né? O próprio Laurent Denis também. Eles eram bem ligados, todos eles, naquela época, né? Então, eles só puderam saudar, né? O fruto, né? O fato que Leon Denis, com, vamos dizer assim, essa faculdade que ele tinha, né? De escrever os livros assim com um estilo tão bonito, né? Sobre esse assunto tão fundamental, né? Do qual ele realmente adquiriu, como a gente falou, muito conhecimento, né? Tanto das experiências dele como dos estudos que ele fez, não só na França, mas também internacional, né? E Laurent de Farget ele sublinhava mais, né, o lado inspirado, né, de Leon Denis quando ele escrevia os livros, né? Leon Denis disse que não era mais psicógrafo, não, né? Ou seja, o livro não era psicografado, que nem os livros de Kardec não eram psicografados, né? Agora, que eles tinham inspiração, né, permanente quando escreviam o livro, isso não faz sombra de dúvida, né? E é isso que o Laurent de Farget sauda mais particularmente, né, nessa conferência que ele deu em novembro de 1903, né, quando o livro tinha saído. Bom, Carlos, minha última pergunta para você é a seguinte, né? Só vale dizer uma, viu? Fazer a pergunta, só vale dizer uma. Se Charles Certo, Kemp vamos lá. tivesse que escolher uma obra, qual é a tua obra preferida da coleção de Leon Denis? Ah, para mim é o problema do ser do destino, que a gente vai ver logo mais, né? Realmente é uma grande obra, né? É a Ah, mais fundamental. Inclusive, eu vi recentemente que no Brasil, acho que foi no ano passado ou há 2 anos atrás, houve uma classificação dos 10 melhores livros espíritas, né? Aí tem No Solar, e tem essa do Leon Denis, de né? Leon Denis. Tem Ivone Pereira, né? Tem vários livros lá. Não tem livro de Kardec, não sei por quê, talvez Kardec Não, era foi... do outro século, Charles Kemp. Ah, Foi do sim, século, foi do século XX já, né? então é por isso, né? E é realmente, né, um reconhecimento dessa obra, né? Essa obra que mostra, né, eu acho que é a mais fundamental, inclusive é a mais grossa, mais importante, a que tem maior número de páginas de Leon Denis, né? E ele realmente toca nesse livro os pontos mais fundamentais para o ser humano, né? De quem somos, de onde vimos e para onde vamos, né? Você Fantástico. lembrou Leon Denis aí, não é? Nessa pesquisa dos 10 maiores livros do século XX, né? Só tem três que não foi de Chico Xavier, dos 10, que é o de É, Ivone, o de Leon Denis e o de Herculano Pires, O Espírito e o Tempo. Fernando E Pires, eu posso isso. dizer assim, vocês aí têm Leon Denis, a gente aqui tem Herculano Pires, né? Mas, na Exato. verdade, Charles, que somos espíritas, a pátria universal, a gente tem os dois. Né? Os dois grandes filósofos, né? O Leon Denis e o Herculano Pires, né? É. Que são grandiosos. Você gosta de Herculano também? Sim, claro, eu li vários livros, né, inclusive esse, O Espírito e o Tempo, né? Eu acho ele, acho que foi o Emmanuel que disse, né, com toda razão, eu concordo plenamente com ele, né, o metro que melhor mediu Allan Kardec, né?
né? Perfeito, perfeito. E ele era neutro, aberto, né? Ele não tinha olheira nenhuma, né? Que a gente vê muitas vezes, né? Em outras instituições, não, ele era livre, ele era realmente 100% na filosofia espírita. Hoje em dia não é unanimidade, mas você sabe que a febre com Herculano sempre, né, entrava em É, rota de colisão. não, porque Herculano ele falava as coisas como são, né? Inclusive aqui, né, nos países europeus ou anglo-saxônicos, a gente gosta disso, né? Quando alguém está errado, por exemplo, vou te dar um exemplo, né? Você é convidado para jantar na casa de alguém, né? E essa pessoa que te convida pergunta: você gostou da comida? O que que você responde se não gostou? Sim, sim, a conveniência. Então, mas o pessoal daqui vai responder: olha, me desculpe, mas eu não gostei. Não, o Herculano ele era realmente muito direto, né? Tinha coisas erradas que ele falava, né? Que nem, né, no cristianismo primitivo, né, recebiam comunicações dizendo, ó, esses aí, esses que estão se representando, sei lá o quê, não estão no caminho muito certo, não, né? Aí pronto, né? Eu acho que o mundo é como é, não tanto pelas pessoas que fazem o mal, mas pelas pessoas que vê o mal sendo feito e que não reagem, entendeu? Que ficam omissos, né? Bom, Charles Kemp, vamos orar? Então, Vamos. com você, a oração final. Obrigado, Bruno. Vamos então elevar os nossos pensamentos para Deus, nosso Pai, e para todos esses espíritos que Ele nos envia, mais particularmente hoje o espírito de Leon Denis, que com certeza sempre é sensível quando se lembra dele, quando se lê algum livro dele, quando se aprecia alguma lição que ele nos deixou, né? Como a gente viu hoje com esse livro no Invisível, né? Que possamos ficar nessa atitude de estudo, de aprendizagem, de sintonia com essa espiritualidade melhor. Essa mediunidade, que é uma das potências da alma, que pode trazer tantos benefícios, tanto para esclarecimento dos espíritos, né, que estão perdidos no mundo espiritual, como para dar a pessoas elementos para elas compreenderem a nossa dimensão espiritual e também para receber ensinamentos complementares, né, à medida do progresso do nosso entendimento. Então, agradecemos mais uma vez por essa oportunidade e que isso também seja útil para os espíritos que possam estar assistindo a essa live conosco hoje. Muita paz a todos. Bem, meus queridos amigos e irmãos, mês que vem estaremos aqui com Charles Kemp para mais um programa Leon Denis, o apóstolo do Espiritismo. Quero dedicar esse programa a ti, minha mãe, espírito lindo que habita o plano espiritual. Te amo, mamãe. Meu querido Charles Kemp, não preciso dizer que adorei o programa, viu? Merci beaucoup. De rien, merci à toi. Boas Olimpíadas aí. Bom final de Olimpíada para você, viu? Muita paz.